Você sabia que você pode ter um irmão gêmeo e nem sabe disso? Muita gente não sabe, mas a maioria das nossas gestações são gemelares. De uma maneira convencional, não se considera isso, mas a gente tem que lembrar que nós somos mamíferos e guardamos a memória de ninhada que muitos mamíferos trazem. A gente traz isso de forma muito inconsciente. Só que tem alguns comportamentos que podem mostrar pra gente se a gente traz essa característica dentro da nossa história e qual é o impacto que isso tem na nossa vida. Por exemplo, quando chega um paciente no consultório e ele tem um nome composto, a primeira coisa que eu vou pensar ou me questionar é se ele vem de uma concepção gemelar. Inconscientemente, esses pais colocam os dois nomes dos dois embriões daquele filho, daquele feto. Por exemplo, a minha irmã, ela engravidou de gêmeos, mas em um determinado momento da gestação, um embrião ele não se desenvolveu. Minha irmã não sabia nada disso que eu estou falando para você. E ela colocou o nome do meu sobrinho de Pedro Henrique. É como se naquele momento ela nomeasse o Pedro e o Henrique. Então a gente traz dentro da gente essa memória da duplicidade. Então são pessoas que vão precisar sempre encontrar uma alma gêmea, sempre alguém que a complete. São pessoas com muita dificuldade de ficar sozinhas. Elas não conseguem ficar só com elas. Porque a gente não pode esquecer que a separação do embrião, a perda do outro embrião, é a primeira memória de separação que a gente tem. É a primeira dor de separação que aquele embrião tem. E isso tudo marca de maneira muito inconsciente. A gente reflete isso, mas a gente nem sabe que isso existe. E como descobrir que a mulher pode ter tido uma redução embrionária? Muitas das vezes essa mulher ela tem um pequeno escape de sangue no início da gestação. Às vezes ela acha que começou a ficar menstruada, mas, sei lá, dias depois ela descobriu que está grávida. E ela não entende muito bem isso. A perda do gemelar é a primeira dor de separação que a gente traz dentro do nosso inconsciente, da nossa memória. Isso dificulta a gente fazer escolhas na nossa vida. Porque toda vez que eu escolho alguma coisa, eu estou me separando de outra. Toda vez que eu escolho alguma coisa, eu abro mão. E abrir mão me faz trazer a memória daquele gemelar que não veio. Eu carrego um sentimento de culpa de que por que eu vim e o outro não? E a gente tem uma tendência também a carregar uma personalidade dupla, fazer como se a gente tivesse que interpretar um papel além do nosso. São pessoas que às vezes vão numa loja e compram 2, 3 camisas. Depois de estudar muito, eu descobri, por exemplo, que eu venho de uma concepção trigemelar. E eu já mostrei isso para os pacientes no consultório. Se você chega no consultório, tem vários enfeites de 3. 3 estátuas, 3 bambus chineses, 3 vasos de planta. Às vezes eu vou numa loja e compro 3 camisas. Por quê? Porque é a memória do gemelar que eu trago. É claro que eu só fui descobrir isso depois que eu fui estudar essas coisas. Enquanto isso não vinha para a consciência, eu tinha dificuldade, muitas das vezes, de entender por que eu não conseguia almoçar sozinho. Eu sempre tinha que ligar para um amigo e convidar para almoçar comigo porque eu me sentia incomodado em almoçar sozinho. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente vem de uma concepção gemelar, eu consigo me posicionar melhor dentro da minha própria identidade. São pessoas que querem fazer backup de tudo. Se eu tenho 2, eu tenho mais chance do que se eu tiver um só. Então, a partir do momento que a gente entende, a gente tem capacidade de ficar melhor dentro da nossa identidade. Não tem problema nenhum você ir numa loja e comprar 3. O problema é você gostar de um e precisar levar mais 2 só para suprir uma necessidade que muitas das vezes você não sabe nem de onde vem. Então, a partir do momento que você consegue entender melhor o seu comportamento, você faz mais as escolhas por si próprio. Você tem capacidade de tomar melhor as suas decisões. Você não tem medo de tomar uma decisão e abrir mão de outra coisa, porque você sabe que aquilo que você está escolhendo está mais de acordo com a sua vontade naquele momento. Então, se você é gemelar, comenta aqui, porque a maioria das pessoas são e nem sabem que são. Tá joia? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.